nossos pastores, que são um homem e uma mulher que são sensíveis à voz de Deus. E nos nossos discipulados a gente estava conversando sobre emoções, sobre sentimentos, sobre os problemas sociais, as questões do dia a dia. Um dia desse a pastora Cristiane disse: Tiago, eu acho que você deveria preparar uma palavra e falar um pouco para a igreja sobre inteligência emocional. E eu parei para pensar e disse: inteligência emocional, a gente poderia falar tanta coisa, mas por que inteligência emocional? E depois eu saí daquele discipulado e comecei a pensar realmente a importância da gente pensar um pouco sobre isso. Porque a cada dia que passa nós estamos vivendo tempos difíceis. A vida não está fácil. Nós não estamos fáceis. E se a gente não aprender a lidar com as circunstâncias do dia a dia, com as lutas, com os problemas, a nossa tendência é adoecer. A nossa tendência é adoecer. Mas o Espírito Santo, Ele quer trazer cura para a minha e para a sua vida, amém? A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si. Então, nessa noite eu queria compartilhar um pouco sobre esse assunto com você. A necessidade de sermos líderes que são líderes inteligentes emocionais. Talvez você ainda não é um líder de célula, você não é nem um discipulador, mas você é um líder dentro da sua casa, no seu trabalho, com a sua equipe. Talvez você seja um líder na sua sala de aula e você precisa aprender a exercer essa liderança. E eu começo perguntando o que é inteligência emocional? E eu digo que inteligência emocional é a capacidade de perceber e compreender as suas emoções e a emoção do outro. Nós precisamos ter essa capacidade de perceber e principalmente, irmãos, compreender as nossas emoções e a emoção das pessoas que estão ao nosso lado. É também a resposta que damos à atitude do outro. Muitas vezes o outro ele tem um comportamento conosco e a gente age de uma forma impulsiva. A gente age de uma forma grossa, de uma forma ríspida, de uma forma às vezes ignorante. E a cada dia que passa nós estamos percebendo que as nossas relações estão mudando. As pessoas elas medem o nível de amizade de acordo com as suas redes sociais. As pessoas não têm vivido coletivamente, as pessoas têm vivido isoladamente. Então é muito comum você não almoçar mais junto com as pessoas da sua casa na mesa. Você acorda, toma café um, depois toma café da manhã outro, não é assim? Você vai para o trabalho, corre, daqui a pouco está na hora de almoçar. Um almoça em um horário, outro almoça em outro horário. Você almoça, trabalha, daqui a pouco não dá nem tempo de jantar. Tem muitos compromissos. E a vida continua nessa correria. E a cada dia que passa, a gente começa a se esforçar mais e diminuir os nossos vínculos sociais. E aí a gente acha que ser feliz é quando a gente posta uma foto no Facebook ou no Instagram e não basta mais nos dias de hoje a pessoa curtir. Para você se sentir feliz, você tem que ser curtido e ainda a pessoa tem que botar lá, amei. Aí quando a pessoa bota lá, amei, ou então bota lá um joinha daqueles bem grandão e diz assim, morri. Você fica satisfeito. Ah, como eu sou amado. E as relações sociais estão assim, cada vez mais fragmentadas. A gente não conversa com os filhos, os cônjuges não têm mais diálogo, as pessoas não sentam à mesa. Irmãos, eu quero com muito amor e carinho trazer essa mensagem para a igreja, para que você reveja os seus conceitos, reveja as suas atitudes,
priorize aquilo que é importante. Porque há alguns minutos atrás a irmã Rosiné estava falando de como as pessoas têm adoecido emocionalmente. E é uma verdade. Nós temos vivido em uma sociedade doente, uma sociedade que eu considero como uma sociedade que está mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando afeto. Por isso que é tão fácil evangelizar nos dias de hoje. A gente se reúne nas praças públicas, começa a adorar a Jesus, falar da palavra, e as pessoas elas se quebrantam. Por quê? Porque as pessoas elas estão vazias, elas estão deprimidas, elas estão isoladas. Por isso que está tão fácil evangelizar nos dias de hoje. E por que falar sobre inteligência emocional? Onde isso pode ser útil na nossa vida? Pode ser útil para você que estuda ainda. Você que está estudando, isso é muito útil. A gente conhece pessoas que são muito inteligentes, mas que são pouco inteligentes emocionais. Você pode ter um excelente QI, que é o quociente de inteligência, mas você pode ser uma pessoa muito frágil emocionalmente. É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo a autoescola, ela tem muita aptidão técnica para fazer a prova do Detran, mas na hora da baliza ela não consegue. Por quê? Porque ela não conseguiu controlar as emoções. E ela é reprovada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu estou vendo algumas pessoas sorrindo, talvez seja você essa pessoa. Tem muitas pessoas assim que são extremamente inteligentes, mas não conseguem se desenvolver emocionalmente. Tem pessoas que estão com muita qualidade técnica para o trabalho, mas pouca capacidade de relacionamento. As empresas nos dias de hoje, elas priorizam não só a qualificação técnica. A importância da qualificação técnica é de 10 a 20%. Mas o mais importante é a qualificação emocional. Porque na hora da dificuldade, na hora que você estiver com um problema em grupo, como você vai reagir à circunstância? Como você vai reagir ao problema? Muitas pessoas bateriam na mesa, iriam ficar explosivas, agressivas, iriam se perder emocionalmente. Então, por isso que é importante a gente avaliar a nossa inteligência emocional. Você que é líder de célula, como você reage às pessoas que muitas vezes falam mal de você? As pessoas que não te honram, as pessoas que por trás muitas vezes te criticam. Como você vai lidar com essas palavras tão difíceis? A você que namora, você que está no romance real, você que é noivo, você que, não sei, está alguma coisa aí. Como você vai lidar no seu namoro? Porque o que nós temos percebido é uma dependência emocional um do outro. É um sugando o outro. A necessidade de estar junto. E quando um não concorda com uma coisa, ele quer obrigar o outro a concordar. Não, você tem que pensar como eu. Você tem que pensar e fazer como eu faço. E isso cada vez mais tem fragmentado os namoros. Olha, aqueles que estão namorando aqui, presta muita atenção na pessoa que você está relacionando. Avalie bem quem é essa pessoa, porque é o seu futuro que está em jogo. É o seu casamento que está em jogo. Existem tantos casamentos fragilizados. Por quê? Porque tem tantos casais que discutem por coisas tão simples. Ah, porque você deixou a gaveta aberta? Aí deixou a gaveta aberta é um motivo de uma discussão. Uma coisa pequena pode gerar um conflito enorme. E daqui a pouco já está pensando em se separar. Daqui a pouco já está pensando em arrumar um outro cônjuge. Por conta das coisas pequenas. É importante falar de inteligência emocional porque existem pessoas que têm uma baixa autoestima. Você não se aceita. Você acha que é feio demais, tem cabelo de mais ou de menos.
Você acha-se gordo, você se acha tantas coisas. Pessoas que têm vício de fumar, vício de prostituição e não conseguem largar o vício. Por que não consegue largar? Porque tem uma vida emocional, uma inteligência emocional fragilizada. Pessoas que muitas vezes não aceitam o perdão de Deus. Você peca, você sabe que Deus te perdoa, mas você não aceita o perdão de Deus. Por quê? Porque você acha que você não merece. É verdade, você não merece, é pela graça. Mas você continua sempre com sentimento de culpa. Isso significa que você precisa se desenvolver emocionalmente. Eu falei tantas coisas, mas para que você apenas faça uma análise do seu coração. Hábitos comportamentais e emocionais. Existem hábitos que são comportamentais. Por exemplo, roer unha. É um hábito comportamental. Tem pessoas que são viciadas em roer unha. Tem pessoas que têm o hábito de comer com a boca aberta. Feio, né? Outras fazem coisas muito mais estranhas. Mas assim como existe hábitos comportamentais, existe também hábitos emocionais. E é a forma como reagimos a algumas situações. Como você reage a uma crítica que te fazem? Como você reage a uma crítica que te fazem? Como você reage quando uma pessoa fala mais firme com você? Tem pessoas que choram compulsivamente. Como você reage quando alguém olha indiferente para você? Isso são vícios emocionais que muitas vezes nós temos. Existem muitas pessoas que estão presas a essas situações. Basta um irmão que às vezes está distraído, está passando na rua e não viu você. Ele não olhou para mim, ele está com raiva de mim, ele está me odiando. Aquele irmão, eu sabia, ele tem uma mágoa no coração, ele tem uma barreira comigo. Eu vou falar com o meu discipulador, eu vou falar, o irmão nem viu a pessoa passando na rua. E você reage com sentimentos negativos, com sentimentos de rejeição, com sentimentos de abandono. E eu quero falar sobre 5 pilares da inteligência emocional. Primeira coisa, você se conhece? Você se conhece, meu irmão? Observe as suas reações, mais do que as suas ações. Olha, observe as suas reações, mais do que as suas ações. Porque as suas reações, elas são espontâneas, mas as suas ações, elas são planejadas. As suas ações, elas são planejadas, mas as suas reações, elas são espontâneas. Como é que você reage a alguém que te faz um susto, por exemplo? Filho da mãe! Como é que você reage a alguém que diz uma palavra que você não esperava? Como é que você reage a um momento de fúria de um irmão ou de uma pessoa da sua família? Então, mais importante do que as suas ações são as suas reações. Por isso que você precisa conhecer a si mesmo. Muitas vezes a gente está querendo conhecer o próximo, conhecer o nosso discípulo, conhecer o coração do discipulador. Mas primeiro, irmão, procure conhecer a si mesmo. Conhecer quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar. Quais são as áreas da sua vida que ainda existe pecado, vulnerabilidade. Segundo pilar, administrar suas próprias emoções. Isso fala de autocontrole. Você precisa gerenciar suas próprias emoções. Ensinar aos filhos o que pode e o que não pode. Ensinar uma palavra muito boa chamada não. Está faltando não nos dias de hoje. Está faltando muito não.
A gente tem dito muito sim, sim, sim. Está faltando não dentro das nossas famílias. Porque o não, ele é frustrante. Ele é aquela palavra que coloca um freio na vida do seu filho. E pais que só dizem sim, 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 você está desenvolvendo, me desculpe falar, um delinquente social. O não, ele é muito poderoso na vida de uma criança. Eu me lembro dos nãos que meus pais deram para mim. Na hora, é claro que a criança, ela quer tudo que ela vê. Mas os nãos faz com que a pessoa, quando cresça, ela esteja preparada para enfrentar as dificuldades da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre nós teremos portas abertas. Nem sempre as portas estão abertas para você. Durante a vida você vai ouvir muitos nãos. E como você reage a um não que o pastor dá a você? Como você reage ao não que o seu líder de célula dá? Como você reage ao não que o seu discipulador diz? Não gostei. O pastor disse não para mim. Já não gostei dessa igreja, vou mudar. O pastor não está nem querendo que eu faça a dinâmica da célula, ou o líder não está nem deixando eu fazer isso. Então, o não é muito importante. E é motivo de adoecimento emocional nos dias de hoje, a falta do não. A gente tem um pequeno comércio, como vocês sabem, e é muito interessante algumas situações que a gente vê no dia a dia. A gente tem lá na nossa padaria uma bomboniere, né? São várias balas. Cadê José Milton, nosso fornecedor, está por aí. E muito interessante, porque chega crianças lá. E quando criança vê chocolate, o que é que criança ama chocolate? Criança ama doce. E às vezes o pai chega lá e de propósito a gente coloca a bomboniere na altura da criança, né? Isso aí se chama marketing, para vender mais, lógico. E aí muitas crianças veem um chocolate e ela quer pegar um chocolate. Ela quer pegar o doce. E o pai diz, não, eu não tenho dinheiro. Mas certas vezes é muito interessante e me sobe uma coisa, irmãos. Certo dia uma criança chegou lá na nossa padaria e viu um monte de bala e pegou tudo. E o pai disse, não, não pegue. E a criança disse, eu quero, eu pego. E o pai, não, não pegue. E ela, eu pego, eu quero. E pegou e botou no bolso. E ele, tá bom, vá, pegue, mas pegue menos. Oh, irmãos. E o pai, ele estava com dinheiro, até com uma quantia até resumida. Deixou o produto que ia pegar só para agradar, não podia dizer não à criança. Irmãos, está faltando muitas palavras assim, para que o caráter seja forjado. Existem pessoas que por causa de um não se tornam pessoas compulsivas, não param de comprar. E ainda diz, é mais forte do que eu. Ou então coloca a culpa no demônio. É o demônio, é Satanás. Olhe, quando eu passo naquela vitrine e eu vejo aquela bolsa, eu vejo aquele celular e eu vejo, foi Satanás que me induziu a comprar. Oh, querido, não é Satanás. É você que não aprendeu a frear os seus limites. Outro ponto muito interessante, você precisa reconhecer as emoções do outro, tratar o outro com empatia. E empatia coloque-se no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro, porque muitas vezes a gente olha o que o outro faz e diz, mas estás vendo o que é que fulano faz? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Antes de criticar o irmão, se coloque no lugar dele. Isso vai fortalecer a sua inteligência emocional. Administre o impacto das emoções do outro. Ou seja, se o outro gritar com você, como é que você reage? Eu grito também. Se o outro gritar com você, como você reage? Se ele partir para cima de você, como você vai reagir? A Bíblia diz que a palavra branda desvia furor, a raiva. Então, irmãos, está na hora da gente parar para pensar e
policiar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Não é fácil? Claro que não é. É um exercício difícil, mas não é impossível, porque Jesus conseguiu. Ele é o nosso maior exemplo de um homem com uma inteligência emocional fantástica. Jesus, ele foi perfeito em tudo que ele fez. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Outro ponto que eu quero falar é automotivar para mudar a forma de se ver e de ver o outro. Encontrar dentro de si mesmo algo para mudar. Deus fez o ser humano com a capacidade de mudar. Você é capaz de mudar. Tem pessoas que dizem, fulano não muda, é impossível mudar. Deixa eu dizer uma coisa, Deus pode mudar, você pode mudar. Quantos aqui já mudaram em alguma área da vida? Inúmeras vezes. Se você está aqui é porque você já vem passando por um processo de mudança. Antes você nem cristão era, antes você odiava falar de crente, agora você está aqui. Então o processo de mudança, ele é contínuo, irmãos, e ele pode acontecer nos dias de hoje. O que pode influenciar a inteligência emocional? A inteligência emocional tem a ver com genética? Será que tem a ver com os meus pais? Será que tem a ver com a infância, onde eu nasci, o ambiente onde eu fui criado? Será que tem a ver com as condições físicas, se eu como bem, se eu não como, se eu durmo bem, se eu não durmo? Tudo isso são fatores que a gente deve levar em consideração. Questões genéticas, até porque nós entendemos, a gente fala que as emoções fluem do coração, mas na verdade as emoções elas fluem da nossa mente. O coração é apenas um órgão simbólico, é algo simbólico para tratar de emoções. É tanto que se você fizer um transplante de coração, as emoções que você teve durante toda a sua vida continuarão com você após um transplante cardíaco. Então, as emoções, elas falam da nossa mente, do nosso intelecto, de como precisamos cuidar da nossa saúde mental. Sintomas de alguém que não tem inteligência emocional. Eu coloquei um monte aí, mas foi uma lista imensa. Sintomas de alguém que não tem inteligência emocional. Talvez você se identifique com algum desses. Carência de ser notado. Existem pessoas que precisam ser notadas. Elas fazem questão de serem percebidas. Aonde ela chega, ela precisa chamar a atenção. Tem pessoas que têm um desejo intenso de atenção. Elas precisam de atenção. Elas precisam ser o foco. Ela precisa ser a pessoa principal da conversa. Quando tem muitas pessoas, ela não sabe parar para ouvir outras. Ela só quer falar para ser o centro das atenções. Outras pessoas têm uma necessidade constante de elogio. Se elas não forem elogiadas, para ela nada serviu. Está na célula, ou está no grupo da igreja, ou no, sei lá. Então tem pessoas que têm uma necessidade de ser elogiada. Irmã, que sapato bonito, pronto. Falou do sapato da irmã, ela está feliz da vida. Tem pessoas que são assim. Isso mostra alguém que tem uma sintoma que não tem uma inteligência emocional. Outras pessoas têm dificuldade de submissão a hierarquias e regras. Ou seja, às vezes não se submete. Outras pessoas só querem estar ao lado do pastor. Não é o nosso caso aqui, mas querem estar sempre ao lado da liderança, dos pastores, para se sentirem, né, ao lado de alguém com poder. Porque a liderança, ela é aquela que traz o simbolismo da autoridade, do poder. Então tem pessoas que são assim. Tem pessoas que têm uma opinião muito forte, elas são teimosas, só elas estão certas. Você conhece alguém assim? Só elas são a dona da verdade, ninguém está certo. Outras pessoas têm mania de discutir sem necessidade. Isso acontece muito em alguns casamentos.
A pessoa está bem, conversando com o cônjuge, e de repente ela começa a discutir por uma coisa boba, por uma coisa simples. Tem pessoas que têm exigência que a sua vontade prevaleça. Não, esse copo ele não pode estar aqui, ele tem que estar aqui. Se não estiver aqui, eu não aceito. Só a vontade dela tem que prevalecer. Tem pessoas que têm insistência em controlar o outro. Quer controlar o outro. Não, você não vai para o culto de manhã, você só vai à tarde. Não existe isso aqui, amém? Não existe. Tem pessoas que dizem, não, você não vai comer isso, você só vai comer aquilo. Você não vai vestir essa roupa, você vai vestir essa. Não estamos falando de ninguém que está aqui nesse auditório. Cobrança constante de seus direitos. Tem pessoas que dizem, mas os meus direitos, eu sou dizimista nessa igreja, eu quero ter uma palavra boa, porque o pastor Marcos não está hoje nesse Tadel. Quem devia estar era o pastor Marcos, não é esse cara aí não. Afinal de contas eu dou meu dízimo, a minha oferta, meus direitos, cadê meus direitos? Irmãos. Então, tem pessoas que são assim, que recusam ouvir conselhos, não aceitam conselho. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Não preciso de conselho não, eu sei demais. Pessoas que têm um espírito crítico, resistente a críticas pessoais, mas ela é resistente, ela critica muito os outros, mas ela não aceita ser criticada. Mas também, olha só, esse culto hoje, essa célula hoje, essa pregação de hoje, mas quando alguém vai criticá-la, ela não aceita. E tem pessoas que têm uma super sensibilidade, tudo se ofende. Tudo se ofende. Se você não falar sorrindo, ela se ofende. Tá aí, tem alguma coisa. Se você não abraçar, se você não dizer uma palavra, se ofende. Irmãos, são pessoas que têm uma inteligência emocional fragilizada. 1 João diz que devemos andar como ele andou. Existem na Bíblia vários registros que nos mostram como devemos seguir Jesus. Ele que foi o nosso maior exemplo e modelo de inteligência emocional. Se você está com sua Bíblia, abra aí em Mateus 21, verso 13. Jesus, ele soube lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Mateus 21, 13. Esse texto ele é muito conhecido. Essa é a história de Jesus quando ele chega no templo. Jesus, quando ele chega no templo em Jerusalém, ele percebe que os sacerdotes, os líderes da época, tinham feito do templo uma casa de comércio. Cambistas estavam se aproveitando do templo. Aí você pode até dizer, mas na igreja tem cantina. Mas não tem nada a ver com essa situação, tá? Nada a ver. Aqui a situação era muito diferente. A galera estava se aproveitando do templo para fazer comércio e se aproveitar das pessoas. Por exemplo, vinha aquele carinha da Galileia. Ele trazia um cordeiro lindo para sacrificar a Deus. Quando ele chegava no templo, o sacerdote olhava e dizia, esse cordeiro, ele tem defeito. Está com defeito, mas o cara, ele cuidou do cordeiro por 1 ano para sacrificar a Deus. E ele viaja da Galileia até Jerusalém. Chega lá, o sacerdote olha e diz, esse cordeiro, ele tem um defeito. E a pessoa que levava o cordeiro dizia, qual defeito? O cordeiro é perfeito, ele não tem mancha, ele não tem nada. E dizia, tem uma mancha no olho, vai lá na barraca e compra outro. Divide em 10 vezes no cartão e sacrifica outro cordeiro para Deus. E a pessoa dizia, o que é que eu faço com esse cordeiro que eu acabei de trazer? Deixa aqui. E a pessoa ia lá, comprava outro cordeiro em 10 vezes no cartão, sacrificava e ia embora. E o que é que eles faziam? Continuava com o cordeiro e depois de 1 ano colocava para vender. Jesus percebeu que a casa do Pai estava totalmente perdida. As pessoas estavam fazendo negócio, as pessoas estavam se aproveitando. E Jesus, ele se
irou. E em Mateus capítulo 21, verso 13 diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformai em covil de salteadores. Então Jesus, ele se irou. Jesus, ele acabou com os cambistas, destruiu tudo que estava acontecendo ali no templo. Aí você pode dizer: mas Tiago, Jesus, ele se irou. Então Jesus, ele não tinha inteligência emocional? Irmãos, claro que Jesus tinha inteligência emocional. Irar não é errado. O problema é que a gente precisa irar na hora certa, no lugar certo, da forma certa e com a pessoa certa. Muitas vezes a gente está irando e a raiva acontece dentro de nós de uma forma incontrolável. Jesus, ele fez tudo aquilo na hora certa, da forma certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Por isso nós não podemos dizer que Jesus, ele não era inteligente e emocional. Claro que sim. Então, você é humano, você é dotado de sentimentos, e esses sentimentos que quem colocou dentro de você foi o próprio Deus. Mas você precisa saber administrar esses sentimentos. Você precisa saber lidar com eles, para que você não erre. Porque o grande problema é esse: a gente passa do limite, a gente às vezes fala demais, e quando era para ficar em silêncio. E Jesus, ele foi um exemplo disso. Jesus passou por uma outra situação. A resistência de Jesus na tentação do deserto. Mateus 4, Lucas 4, Marcos 1, fala sobre isso. Mas eu quero ler com você Lucas capítulo 4, verso 9. Lucas capítulo 4, verso 9 diz: levou também, quem levou Jesus? Quem? O diabo levou Jesus ao deserto. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Satanás, ele fez uma provocação: se tu és o Filho de Deus, lança-te. E como foi que Jesus reagiu a essa provocação do diabo? Como você reage às provocações? Porque a nossa tendência natural é que, quando somos provocados, quando alguém nos provoca, a nossa tendência é reagir, para provar que a pessoa que está nos provocando, ela está errada. É ou não é assim? Se alguém provoca você e diz: mas fulano, sei não, hein? As mulheres têm muito disso. Jamais diga para uma mulher que ela está com uns quilinhos a mais. Mas se uma outra mulher chega para ela e diz: amiga, o que foi que aconteceu? Final de ano foi intenso, né? Comeu um pouquinho a mais, está um pouquinho mais, aí para não dizer gorda, diz, está um pouquinho mais forte. Aí o que é que a mulher faz? Ela vai ver, aí dá uma resposta: como? Eu vou malhar, eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Porque a nossa tendência é dar uma resposta à provocação do outro. Mas Jesus não, ele não atendeu à provocação de Satanás. Perante Pilatos, uma outra situação que Jesus viveu. Em Mateus 27, 12 e 14, Jesus não falou nada. Queridos, há momentos na vida que a coisa certa é ficar calado. A coisa certa é ficar calado. E Jesus, ele ficou calado quando ele foi levado diante de Pilatos. Perguntaram se ele era o Salvador, se ele era o Cristo. E ele ficou calado. E muitas vezes a gente é provocado, é zombado, e a nossa tendência é reagir, é falar. Irmãos, às vezes precisamos ficar em silêncio, ficar calados. Você precisa
aprender a exercitar o silêncio. Perante Pilatos, Jesus não falou nada. Você não precisa responder a todos, nem a todos. Você não precisa responder a tudo, nem a todos. Quero ler com vocês Romanos 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Como a gente pode adquirir inteligência emocional? Primeira dica que eu quero dar a você: desenvolva a sua autopercepção. Se conheça a partir da sua forma. Como as pessoas te veem? Eu acho que eu preciso mudar. Estou sendo um pouco desagradável. Como as pessoas te veem? Para perceber o que é que as pessoas falam a seu respeito. Mas, Tiago, quer dizer que agora eu vou ter que viver de acordo com o que as pessoas falam de mim? Não, queridos, não é isso. Você não vai viver baseado no que as pessoas falam de você. Mas uma das estratégias para você se perceber é ouvindo o que as pessoas falam. Porque quando as pessoas falam, elas trazem algo diferente, uma visão diferente. E muitas vezes, uma visão que a gente não tinha de si mesmo. Então, se conheça. Observe a maneira como os outros falam. Como você responde à ironia dos outros? Mantenha suas atitudes sobre vigilância constante. Antes de fazer, falar ou reagir, faça um esforço para medir as consequências. Antes de você fazer algo, falar algo ou reagir, se esforce para medir as consequências daquilo que você vai fazer. Então, Tiago 1, 19 e 20 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, você precisa manter vigilante a sua mente antes de fazer algo, antes de reagir, para que você não venha errar. Outra coisa, aprenda a ser grato com a maneira como Deus te fez. Deus te fez único. Você é diferente, é verdade. Você é diferente do seu irmão da sua esquerda. Você é diferente do irmão da direita. Você é diferente do seu discipulador. Porque Deus te fez com uma característica única, específica. Por isso, não se compare. A pior coisa é você viver se comparando. Não é verdade? Eu deveria ser assim. Eu deveria ser assado. Não se compare, tá bom? Então, aprenda a ser grato com a maneira como Deus te fez. Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convenha. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, irmãos, a vontade de Deus é que você viva plenamente, com uma vida emocional saudável, para que você venha ser bênção por onde você passar, por onde você for, você possa transmitir para as pessoas do seu convívio, do seu dia a dia, inteligência emocional. Diante dos problemas, das circunstâncias, do dia a dia, que são muitas, você precisa desenvolver a habilidade de lidar com as circunstâncias, com os intempéries da vida. E, em quinto lugar, não se isole. Desenvolva relacionamentos saudáveis e equilibrados. Não viva uma vida de redes sociais, porque tudo aquilo é uma fachada, né? Viva uma vida de relacionamentos. Relacionamentos saudáveis gera vidas saudáveis, gera pessoas saudáveis. E para terminar, eu quero ler com você Provérbios 4, versículo 23. Diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos repetir esse versículo todos juntos?
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Guarda, porque a tua alma, os teus sentimentos são preciosos. Deus conta com a tua inteligência emocional para que você faça discípulos saudáveis, para que a sua célula seja uma célula saudável, para que a sua casa seja um lar saudável, para que haja harmonia na sua vida. A vontade de Deus é que você viva uma vida de abundância, que você não fique mendigando a atenção ou carinho, afeto de ninguém, mas que você viva tudo aquilo que Ele planejou para você, porque você é único, você é especial. Deus te fez com uma personalidade que só você tem. As pessoas ao redor do mundo não têm igual a personalidade que você tem. Deus te fez com os aspectos físicos único. Ninguém tem igual a você. Por isso, não se compare. Por isso, cuide de si, da sua casa, da sua família. Porque Deus, Ele quer contar com pessoas saudáveis, pessoas que vão corresponder ao seu chamado para dizer sim à obra do Senhor, para continuar fazendo a obra de Deus aqui na terra, nessa cidade. Quantos querem ver sua família, seu casamento restaurado, seus filhos convertidos? Quantos querem ver essa cidade convertida, essa igreja incendiada com o poder da glória de Deus? Quantos almejam isso? Amém? Mas para isso, você precisa cuidar de si mesmo. Valorize as suas emoções. Cuide de si. Cuide do outro, mas cuide de si. Ajude o teu próximo, mas analisa o teu coração. Tá bom? Fecha teus olhos. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo onde a gente pôde compartilhar da tua palavra, Pai. A minha oração é que cada irmão que está aqui possa, Senhor, se desenvolver na sua inteligência emocional. Senhor, se existem áreas que ainda estamos vulneráveis, errando, Senhor, mostre-nos, fale conosco. Precisamos, Senhor, que abrir os olhos para compreender aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Queremos ser homens e mulheres saudáveis, não apenas inteligentes, mas saudáveis, Senhor, para cumprir todo o teu propósito aqui na terra, nesse lugar onde o Senhor nos colocou, Pai. Nós te agradecemos porque a tua bondade e a tua graça, a tua misericórdia tem sido com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.